Este curso da Art for Fun é muito básico. Ele foi criado para ajudar a quem quer dar os primeiros passos na pintura a óleo. Já vos falei de materiais, já vos mostrei como se constrói uma palete de cores. Na aula número 3 abordei o tema da forma, como se dá forma e volume aos objetos na pintura. Hoje vou-vos mostrar de forma muito simples como é que se consegue gerir as cores, entender as cores para obter os resultados que pretendemos obter nas nossas pinturas. E por último, vou-vos dar um conselho tão simples, tão simples, tão simples, que eu até me envergonho um pouco de o transmitir. Mas funciona. Vamos a isso. Todos sabem quais são as três cores primárias: o amarelo, o vermelho e o azul. Recordo-vos que é importante que estas cores sejam puras, ou seja, contenham apenas um único pigmento. O leque de cores fundamentais que precisamos para pintar qualquer pintura fica completo se juntarmos agora o branco e o preto. E não precisamos de mais nada na nossa palete. Mas, para pintar conscientemente, temos que entender como se utilizam estas cores. O primeiro que temos que saber é que cor é luz. O que nós vemos em cada cor é aquilo que essa cor reflete quando a luz impacta nessa mesma cor. Imaginem uma sala fechada sem qualquer luz. Seja qual for o objeto que observemos nessa sala imaginária, ele será preto. Não é difícil perceber que o preto corresponde à total ausência de luz. Mas mesmo quando existe luz, podemos ver a cor preta. Basta verem a quantidade de carros pretos que circulam nas estradas dia e noite. Então, como é que se explica como funciona o preto quando há luz? Essa questão não fica sem resposta. Mas antes de lá chegar, vamos entender como funciona o branco. Ao contrário do preto, o branco é a cor mais luminosa, ou seja, a cor que reflete o máximo de luz. Nós vemos a cor branca quando a luz refletida pela superfície incorpora todas as cores do espectro, como podemos comprovar através da experiência com o disco de Newton. Na pintura a óleo, as cores formam-se pelo efeito de subtração, ou seja, nós vemos uma cor ou uma matiz porque o pigmento que aplicamos absorve, ou por assim dizer, filtra a luz refletida por todas as outras cores que não estão presentes nesse pigmento. Na prática, ao aplicarmos o amarelo sobre a superfície branca da tela, como se recordam, tem todas as cores, estamos a subtrair dessa superfície todas as outras cores do espectro, exceto a cor amarela. E por isso só vemos refletido o amarelo. Todas as outras cores foram filtradas. Vamos colocar agora um pouco de vermelho sobre o amarelo e ver o que acontece. Em primeiro lugar, ao colocar a tinta por cima do amarelo, a luz transmitida altera para o vermelho, porque estamos a sobrepor-nos ao amarelo. Mas se misturarmos bem os pigmentos, a luz refletida modifica-se para nos dar uma nova cor, a cor de laranja. Para vos dar uma imagem do que esta nova cor significa em termos de luz, poderia dizer que temos a luz azul completamente desbloqueada, refletindo apenas um pouco de vermelho e de amarelo. Quando incorporamos o azul a esta mistura, este pigmento absorve o vermelho e o amarelo. Assim, com as três cores primárias, subtraímos todos os reflexos de luz, obtendo uma cor próxima do preto. É como se estivéssemos a aplicar filtros, uns por cima dos outros, para bloquear a luz. Na pintura, o preto corresponde à ausência de luz. É o resultado da mistura de todas as cores. Quando aplicamos a cor preta sobre a tela, o que estamos a fazer é aplicar um filtro composto que inibe o reflexo de todas as cores. Resumindo esta parte, as cores primárias ou puras apenas refletem uma cor, inibindo o reflexo das outras cores primárias. O branco é o reflexo somado de todas as cores e o preto é a ausência de luz, ou seja, o reflexo foi reduzido de todas as cores. Passamos agora para a roda das cores, que é um instrumento fundamental para entender a cor. Vou fazer aqui rapidamente uma roda das cores muito simples. Ao misturar as cores primárias, vou obter as cores secundárias, laranja, roxo e verde. Posso obter qualquer outra cor misturando diferentes proporções de cores primárias, mas neste momento, para vos dar as noções mais importantes sobre as cores e para não complicar muito, não precisamos mais do que isto.
Quando alguém apresenta a roda das cores, vai falar-vos de certeza das cores complementares. É sem dúvida a informação mais importante que esta roda nos dá. O que eles não vos dizem é porque é que é tão importante saber qual é que é a cor complementar de cada cor. Eu vou dizer-vos isso daqui a pouco, mas primeiro têm que saber que cada cor tem apenas uma cor complementar, que é aquela cor que fica do lado oposto na roda das cores. Por exemplo, o azul é a complementar do laranja e, obviamente, o laranja é a complementar do azul. Vou então revelar-vos porque é que é tão importante saber as cores complementares. Recordas que, ao misturar as três cores primárias, obtivemos o preto? E então, se pensares bem, ao misturar qualquer par de cores complementares, essa mistura vai ter sempre as três cores primárias. Por exemplo, o vermelho e o verde são complementares, certo? Ok, estão à frente uma da outra. Como o verde tem uma porção de azul e amarelo, então a mistura terá o vermelho e de azul e amarelo. Isto significa que, numa determinada proporção da mistura das duas cores complementares, podes obter o preto, ou seja, a ausência de luz. E isto é verdade para qualquer par de cores complementares. Vamos ver na prática como é que retiramos partido desta importante noção. Vou pintar aqui um paralelepípedo amarelo. Se a luz vier de cima, a superfície de topo é mais luminosa, é que reflete mais luz. Vou pintar a superfície do topo com amarelo primário. As outras superfícies refletem menos luz, pelo que, de alguma forma, tenho que escurecer o amarelo com que pintei o topo, ok? Já vimos que para reduzir a luz tenho que colocar na tela uma mistura com os três filtros, as três cores primárias. Então isto quer dizer que posso juntar amarelo, vermelho e azul e pintar as superfícies com essa mistura? Sim, poderia, mas eu sei que o complementar do amarelo é o roxo e por isso, para escurecer o amarelo, basta juntar ao amarelo um pouco de roxo. Vou então fazer uma mistura com amarelo e um pouco de roxo e vou pintar esta face do cubo para obter, com esta mistura, uma cor que reflete menos luz que o amarelo do topo. Para pintar a terceira face do cubo, ou do paralelepípedo, que também recebe menos luz que o topo, vou misturar de novo amarelo e roxo. Depois, se quiser que uma das faces tenha ainda mais sombra, isto é, menos luz refletida, junto ao amarelo, mais roxo. Ou visto de outra forma, junto ao amarelo, mais vermelho e azul. Quando ouvem em algum tutorial que as sombras se fazem com a cor complementar, não estão errados, mas estão incompletos. A forma correta é dizer que as sombras se fazem com a própria cor mais uma proporção das outras duas cores primárias. Porque é assim que em pintura se reduz a luz refletida. A roda das cores ajuda-nos a chegar mais rapidamente às sombras, porque nos indica a cor complementar. Mas, ao entender a forma como chegamos lá, alargamos as possibilidades das nossas pinturas. Faz sentido encarar a sombra como a redução da luz, aplicando os filtros das cores primárias. Também devem entender que a redução da luz é gradual e que a cor base do objeto deve ser a parte mais importante da mistura. A cor complementar deve ser acrescentada gradualmente até obter o tom da sombra adequado. Vamos agora ver para que é que serve o branco. Como vimos, o branco reflete o máximo de luz, ou seja, todas as cores. Então, o branco acrescenta luz à cor. Se precisarmos de um amarelo mais luminoso, acrescento branco. Vamos ver isso com um exemplo prático. Vou pintar uma superfície lateral do cubo com amarelo e para o topo, que reflete mais luz, vou então acrescentar branco. Com o branco, eu dou informação a quem observa a pintura que uma determinada cor tem mais luz refletida. E o preto, para que serve? Numa visão mais radical, o preto não serve para nada. Porque mesmo sendo a ausência de luz, nós não podemos fazer o erro de juntar preto para fazer sombras. Porque a mistura do preto não te permite controlar a proporção das duas cores primárias que precisas para fazer a sombra. Vamos ver com um exemplo como obtemos corretamente uma sombra mais escura. Vou pintar a terceira face deste cubo como se tivesse muita sombra. Para conseguir esse tom mais escuro, vou juntar o amarelo, vermelho e azul. Vejam que já não utilizei o roxo. Quando junto o vermelho ao amarelo, não obtenho sombra, obtenho um cor de laranja. É impossível criar sombra com apenas duas cores primárias. Para ter sombra, tenho que acrescentar também o azul.
Na terceira aula deste curso básico, vimos que a pintura das formas se altera com o posicionamento do objeto e a luz refletida. O controle da luz refletida nas cores é conseguido com uma mistura das cores primárias. Por isso é que é tão importante saber como funciona este aspecto da redução da luz na pintura. A roda das cores, com a identificação das cores complementares, ajuda na criação da sombra, mas também nos permite gerir o contraste da nossa pintura. Fazemos isso escolhendo quais as cores que colocamos lado a lado na nossa obra. Podemos, por exemplo, escolher cores quentes e criar um ambiente harmonioso. Também podemos criar um cenário harmonioso de inverno, pintando com o conjunto das cores frias, azuis, verdes, roxos. Mas podemos utilizar as cores complementares para destacar algum objeto do nosso tema, colocando, por exemplo, a cor complementar num fundo. Recomendo que vejam este tutorial que vos deixo aqui em cima sobre matizes e cores, onde aprofundo este tema. E agora, como prometido, o truque muito simples, que já tenho dito em alguns dos meus tutoriais, mas que espero agora fazer mais algum sentido. Eu, em vez de utilizar o preto na minha paleta de cores, utilizo o castanho Van Dyck. Esta cor é menos intensa que o preto e é mais parecida com a mistura real das três cores primárias. E por isso, posso utilizá-lo para escurecer diretamente uma ou outra cor. É simples e funciona. Podem usar, mas não digam por favor a ninguém que fui eu que vos ensinei este truque. Chegámos então ao fim da quarta aula do curso básico sobre pintura a óleo da Art for Fun, em que falámos sobre a cor. Se não viram os anteriores, vejam, sobretudo o terceiro, que fala sobre a forma e que está muito ligado a este tema. E deixo-vos aqui o link para terem acesso ao conteúdo do resto do curso. Se gostaram deste vídeo, deem o vosso like, subscrevam o canal e ativem o sininho para ficarem a saber quando é que vão sair as próximas aulas, que vão ser muito, muito interessantes. Não se esqueçam de continuar a pintar, a desenhar e, sobretudo, sejam muito felizes. Obrigado.